Olá, hoje no Mundo Político os desafios do jornalismo na Amazônia. Apurar em loco e escrever sobre crimes ambientais e conflitos sociais na floresta é uma missão complexa e de risco diante da presença escassa do Estado. Eu converso com o jornalista da Repórter Brasil, Daniel Camargos, autor do documentário Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia. A produção recém-lançada é uma homenagem ao inglês Don Phillips, amigo e parceiro profissional de Daniel, assassinado no ano passado, junto ao indigenista Bruno Pereira, em uma emboscada no Vale do Javari. Daniel, prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado, Marco. Prazer é meu. Daniel, o documentário é forte, impactante, mas você mesmo já pontuou em suas redes e também em conversas pessoais que nós tivemos, que preferia, por óbvio, não ter feito. Como foi lidar com esse paradoxo de enfrentar a perda de um amigo e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de contar a história? Pois é, eu trabalho na Repórter Brasil, é uma organização lá de São Paulo, e a gente, ao longo dos anos, a gente tem algumas parcerias com alguns jornais, entre eles o jornal inglês, o Guardian, que é onde o Dom trabalhava. Então, por essa contingência, eu viajei algumas vezes com ele para a Amazônia, a gente desenvolveu essa parceria jornalística, acabou virando uma amizade. E quando surgiu a notícia, que o Dom tinha desaparecido lá no Vale do Javari, tinha uns dias que eu não falava com ele, o ímpeto nosso foi assim, poxa, a gente tem que cobrir, a gente é jornalista, vamos lá cobrir. Eu quis ir cobrir, mas uma sensação assim, será que é só a cobertura que eu quero fazer? Eu quero ir lá ver se eles estão fazendo essas buscas mesmo, se não estão. E a gente falou assim, poxa, a imprensa inteira, o mundo inteiro foi fazer essa cobertura, foi uma coisa que chamou muita atenção. E a gente resolveu filmar tudo, filmar essas buscas e tal, para ver o que a gente fazia depois. Aí daí surgiu a ideia de fazer esse documentário, assim, ele foi construído durante o processo, a gente não foi com uma ideia pré-concebida, assim, a gente foi, vamos filmar. A diretora do documentário, que dividiu comigo, a Ana Aranha, instruiu o cinegrafista a ficar um passo atrás dos jornalistas para filmarem os jornalistas buscando por um colega jornalista também. E rolou uma dúvida até se você iria ou não, se seria adequado pela sua condição pessoal. Sim, todo mundo, da gente conhecia o Dom, eu conheci pessoalmente, algumas pessoas conheciam por telefone, e-mail, WhatsApp, enfim, dessas conversas aí durante o trabalho de edição das reportagens. E a gente ficou, catatônico, assim, sem saber muito bem o que fazer. E eu quis ir, na época a editora falou, não é seguro, você pode se colocar em risco, é uma região muito perigosa, você vai estar envolvido com emoção. A gente foi conversando, chegando a um ponto comum, até que a gente decidiu que era melhor a gente ir, porque a gente também tinha que contar essa história, com a nossa visão. Quais eram as principais características, Daniel, do cidadão Don Phillips e do repórter? Pois é, eu tenho 41, conheci o Dom em 2019, eu tinha 30 e muitos anos. O Dom tinha um pouco mais de 50, ele morreu com 57. Tinha uma diferença de geração, assim. Mas primeira coisa, um cara educadíssimo, fino assim, fino trato, educadíssimo, gentil. E ele tinha uma qualidade como jornalista, que eu não tenho, que eu aprendi com ele, que é de saber escutar com muita calma, sabe? De perguntar de novo, com detalhe, ouvir a pessoa, sem pressa, sem ansiedade. Isso ele tinha era uma qualidade muito forte dele, assim, sabe? De ouvir. E ele sendo inglês, vindo de fora, ele tinha uma curiosidade de entender coisas que, por exemplo, nós, eu falo por mim, jornalistas brasileiros, às vezes já temos uns conceitos definidos, assim. E ele, por exemplo, Dom, não vão escutar um garimpeiro, o garimpeiro a gente já sabe o que ele vai falar. Ele falou, não, eu quero ouvir o garimpeiro, eu quero ouvir a versão dele. Eu falei, então vamos lá. E sempre era ótimo, sempre eu via essas pessoas assim, que às vezes a gente, no nosso roteiro, fala assim, não vai ser legal, esse cara vai falar aquilo que a gente já sabe. E ele conseguia sempre falar assim, não, vamos lá, vamos ouvir. Então era um jornalista que tinha essa qualidade de escutar com muita calma, de ter muita paciência, além de um texto brilhante também, Ele escrevia em inglês e escrevia, assim, um texto fino, brilhante. Falando em jornalistas, você cita em um trecho, que na imprensa que esteve presente no Vale do Javari naqueles dias pós-emboscada, também tinha um clima diferente, de maior solidariedade. Era uma espécie de luto coletivo? Sim.
É difícil definir, assim, né? Eu nunca tinha participado de uma cobertura dessas. Já participei de várias coberturas tristes, coberturas de morte, de tragédias, né? Esteve aqui em Minas, barragem e tudo mais. Eu fiz essas coberturas quando eu trabalhava no jornal aqui de Minas. Mas quando é no meu caso, era um amigo, e das outras pessoas lá, tinham outros amigos dele também, mas colegas de profissão, essa sensação da gente achar que aquilo podia ter sido com a gente é muito ruim, assim, sabe? E é uma sensação, às vezes, até um pouco egoísta, assim, porque você fica se colocando naquele lugar e aquilo vai criando uma carga de tensão maior, você vai pensando assim, poxa, mas será que vale a pena isso aqui? Olha o que aconteceu. E quando a gente chegou lá, eu cheguei no Vale do Javari, as buscas estavam acontecendo, não tinha uma resolução, a gente não sabia o que tinha acontecido. Até o último momento você tinha esperança de que ele fosse encontrado vivo? Marco, eu tinha muita consciência do que podia ter acontecido, porque eu tinha informação. Eu tinha informação de pessoas que atuavam lá, estava em contato com a esposa dele, a Alessandra. Então, eu sabia que podia acontecer uma coisa tão ruim como aconteceu. Mas eu também tinha esperança, sabe? Porque o Dom, ele era muito cuidadoso. Muito, muito, muito. Então, assim, a gente tinha um protocolo de segurança e ele seguia à risca. Se a gente saía de um hotel, sei lá, em Castelo dos Sonhos, e você pode ir para Itaituba, em direção a Itaituba ou em direção ao Mato Grosso. Ele saía falando que ia para um lado e a gente ia para o outro. Assim, sabe? Dava a volta com o carro, sempre tinha assim, ele tinha esses cuidados, assim, tomava muito cuidado. E ele estava com um cara, que é o Bruno, que provavelmente era o melhor e maior indigenista brasileiro na ativa, que era um cara assim, que conhecia tudo, sabia tudo, conhecia a região, pilotava barco, tinha porte de arma, porque ele era ameaçado de morte ali, então como ele tinha esse direito, e dominava a região toda. Então, assim, eu tinha esperança baseada nisso, porque eram dois caras, como o presidente da época disse, eles não eram que eles eram aventureiros, eles eram longe de ser aventureiros, era um profissional, um jornalista de extrema qualidade, um correspondente estrangeiro e um indigenista, assim, que conciliava o trabalho de campo muito bom com o conhecimento técnico incrível. O momento mais difícil para os jornalistas foi quando chegou, de fato, a confirmação? Eu acho que sim, quando chegou a notícia, porque foi uma realização de uma coisa que a gente estava imaginando, mas foi muito... A gente mostra isso no filme, assim, a espera porque, para entender a dinâmica, assim, né? A cidade de Atalaia do Norte tinha um portinho e você ia pelo rio, mais ou menos, onde que foi o assassinato, 1 hora e 20 de barco. E as buscas estavam acontecendo ali, eles assassinaram os dois, picaram os corpos, enterraram. E quando eles estavam... E ficou esse processo para eles chegarem, depois do reconhecimento que teve, que levaram o assassino até o local. Essa espera, que foi tipo de meio-dia até 8 da noite, ali no porto, isso foi muito angustiante, assim. E a hora que chegou, a forma como chegou, é muito ruim, assim. Você vê a materialização daquela desgraça toda, assim. Você acompanhou de perto também, Daniel, a comoção dos indígenas, né, do Javari, com o sumiço de Dom e Bruno até que os corpos fossem encontrados, e depois um intercâmbio que eles fizeram também com indígenas no Maranhão, visando fortalecer aí a proteção do território. Como é que esse trabalho é desempenhado na prática por eles e qual foi a sensação deles também ali em relação a tragédia, né? Ficou uma sensação de que poderiam ter feito algo a mais? Uhum. O que aconteceu? Nesses últimos anos, os indígenas tiveram que defender o próprio território, porque houve uma ausência do Estado brasileiro, uma ausência da FUNAI, uma ausência da Polícia Federal, uma ausência do IBAMA, de proteger o território dos indígenas. E para proteger o próprio território, eles montaram grupos de vigilância. O Dom estava acompanhando um grupo de vigilância da Univaja, que é lá da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que é, se não me engano, a segunda maior terra indígena do Brasil, só atrás da terra indígena Yanomami, e que é o território onde tem mais indígenas isolados e de recente contato. Ele estava acompanhando esse grupo que fazia defesa lá, quando ele voltou sem esse grupo, né, por contingências aí, e acabou sendo pego. E quem montou esse grupo foi o Bruno, que era um funcionário da FUNAI, que decidiu se afastar durante o período do governo Bolsonaro, porque ele não concordava como a FUNAI atuava ali.
e ele passou a trabalhar para a Univaja montando esse grupo. O Bruno tinha marcado, a gente descobriu lá no Vale do Javari, de fazer um intercâmbio com outro grupo de vigilantes indígenas do outro lado da Amazônia Legal brasileira, lá na terra indígena Araribóia, no Maranhão, e que são os guardiões da floresta do povo Guajajara, que, se não me engano, é o mais antigo, ou o segundo mais antigo grupo desse de guardiões. Eu estive lá em 2007 pela EBC e não havia iniciativas nessa linha. Se não me engano, eles surgiram logo depois, 2008, 2009. E eles assumiram a defesa do território lá. Lá a dinâmica é diferente, a invasão se dá pela busca de madeira dentro do território, madeira legal. E ia ter um intercâmbio. O Bruno iria para o Vale do Javari para fazer um intercâmbio, para a terra indígena Araribóia, corrigindo, para fazer um intercâmbio entre esses dois grupos de vigilantes. E aí eu pedi para acompanhar, a pessoa que substituiu o Bruno na Univaja, que é o Orlando Possuelo, filho do Sidney Possuelo, indigenista. Fiz contato com os dois grupos indígenas e a gente foi acompanhar esse intercâmbio que aconteceu lá no Maranhão. E assim, ver na prática como os indígenas realizam isso, porque eles realizaram realmente uma ronda no território, a gente acompanhou, identificaram um caminhão e um trator que era usado para extrair a madeira legal, que estava camuflado no mato, e eles mesmos queimaram aquele trator que era de atividade criminosa, ilegal, e de invadir no território. Só que isso não é papel do indígena, isso é papel do Estado fazer isso. Quem tem que queimar um trator, uma retroescavadeira e tal, é a Polícia Federal, é a FUNAI, é o IBAMA, é o Estado brasileiro. Só que o Estado se ausentou e eles tinham que fazer isso. Só que isso custa muito caro para eles. Eles pagam o preço dessa defesa com a própria vida. Porque se você considerar somente no território indígena Araribóia, nos últimos 5 anos, segundo o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, foram mais de 50 indígenas mortos. Mortes que repercutem menos que a de um jornalista britânico, né? Você faz essa reflexão no documentário. Sim. Não que a morte de um jornalista britânico não seja importante, sim, é importantíssimo, tanto é que a gente fez um documentário sobre isso. Em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Mas a gente assume também que todo esse canhão de luz que foi jogado em cima, ele foi jogado em cima justamente porque não era o indígena que estava ali. E eu falo isso até com uma certa tranquilidade, porque eu trabalho na Repórter Brasil e há 5 anos, quase 6, eu cubro esse assunto, e a gente cobre os assassinatos de indígenas, de quilombolas, de sem terra, é parte do nosso trabalho. A minha função como jornalista hoje é essa, é cobrir essa violência no campo. Então, assim, eu pessoalmente, onde eu trabalho, a gente nunca deixa de jogar luz nisso, mas é lógico que a gente sentiu mais porque foi um dos nossos, né? E quando a gente perde um da gente, é doloroso, não tem jeito. O nome do documentário faz menção à guerra na Amazônia, né? E cobrir crimes ambientais e a floresta é algo naturalmente tenso, né? Eu mesmo vivi isso há cerca de 15 anos, né? No Pará, no Maranhão, em Roraima, quando estava na EBC. Mas pela sua experiência, Daniel, que é mais recente, né? De coberturas nos últimos anos, na última década, os perigos que os jornalistas enfrentam na região aumentaram? Sim, o risco que os jornalistas enfrentam, mas principalmente a gente anda e a gente conversa com pessoas que são ameaçadas. São essas pessoas que dão entrevistas, são essas pessoas que querem denunciar o que está acontecendo errado. E a ameaça e a morte dessas pessoas, principalmente essas lideranças de comunidades, aumentou muito nos últimos anos. Ela teve mais um dado do CIMI também, recentemente, que mostra centenas e centenas de mortes nos últimos 4 anos de indígenas. E como a gente anda ao lado dessas pessoas, e no documentário a gente mostra isso, a gente se posiciona como jornalista, escolhe um lado, e a gente escolhe o lado dos indígenas, dos quilombolas, dos sem terra, dos povos da floresta, dos ribeirinhos, diante do massacre que vem acontecendo, e não só nos últimos 4 anos, mas nos últimos 500 anos no Brasil. E que realmente são pessoas que dão a vida por seus territórios. Sim, elas dão a vida pelo território e elas protegem a floresta, que é essencial para toda a humanidade. Assim. Então, assim, elas não estão ali brigando por um pedaço de terra para vender. Eles estão protegendo um ativo que, na configuração que a gente tem hoje, de emergência climática, é fundamental. Assim. Então, a gente tem que ser, no mínimo, grato a essas pessoas.
eles correm muito mais riscos, né, que os jornalistas, efetivamente, mas você também já passou pessoalmente por momentos tensos na região. Queria que você descrevesse o mais tenso deles, né, quando você ficou ali na mira de um fuzil. Foi sim. Foi 2020, se não me engano, final do ano, dezembro, a gente foi cobrir. Estava tendo um conflito muito grande em Rondônia, na área rural de Porto Velho. Quando eu falo área rural de Porto Velho, é 200 quilômetros de estrada de terra saindo do centro da cidade. Assim, é uma cidade, né, muito grande. E lá tem um movimento social que chama Liga dos Camponeses Pobres, que é um movimento bem radical, que luta pela terra, né, como o MST luta pela terra e como outros tantos movimentos lutam, luta pela reforma agrária. E eles estavam num conflito muito grande com a polícia. Policiais tinham morrido e vários sem terra deles também tinham morrido. E a gente estava lá esperando para entrar nessa área, né, combinação e tal, quando a gente foi abordado por policiais militares que estavam sem identificação, com roupa paisana, com fuzis, colocando fuzil na nossa cara, achando que a gente fosse parte daquele movimento, que eles estavam criminalizando. E, enfim, até a gente entender que aquela situação ali que não era... Que a sensação que eu tive é que era um pistoleiro pago por um fazendeiro e que ia matar todo mundo. E aqueles minutos ali, aquela sensação de quase morte, eu até falo isso no documentário, aquilo ficou durante muitos anos, esses últimos anos na minha cabeça, e começou a virar sonho, virar pesadelo. E muita gente lá convive com isso diariamente. Né? Essa é a realidade deles, né? A gente não vive na Amazônia, eu vou lá fazer uma cobertura, volto para casa, volto em segurança. Por isso que eu acho que é importante, e sempre quando eu tenho oportunidade de falar também para jornalistas, para estudantes, que a primeira preocupação com a segurança que a gente tem que ter na viagem são com as nossas fontes, são com quem a gente entrevista em campo. Em preservar a segurança delas e não expor elas, não usar elas para fazer a denúncia somente, sabe? Você tem que bancar aquilo com documentos, com outro tipo de investigação, para não expor quem está ali na ponta do fuzil ali o tempo todo. Daniel, você consegue identificar uma relação direta no seu trabalho jornalístico nos últimos anos entre o crescimento da criminalidade na região e o governo Bolsonaro? Marco, os números mostram que houve uma ausência do Estado. E como se a gente está falando de uma dimensão territorial gigante, o Estado tem que ser presente com o Exército nas fronteiras, tem que ser presente com o IBAMA, com o ICMBio, com a FUNAI, com a Polícia Federal, com a Força Nacional de Segurança. O Estado se ausentou da Amazônia, se ausentou dos conflitos. E mais que isso, houve um discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro que incentivou práticas ilegais como o garimpo, por exemplo. O discurso dele foi de permitir que fosse... discurso apoiados em projetos de leis que foram apresentados e não foram aprovados, mas de permitir que houvesse garimpo dentro de terra indígena, de não fazer demarcação de territórios quilombolas, por exemplo. Ele falou que não ia dar 1 centímetro, como realmente não demarcou 1 centímetro. E a gente chega nesses locais, nessas cidades, esse discurso, ele empodera essas pessoas que estão ali na beira de fazer uma ilegalidade. Elas se sentem respaldadas, é o presidente que está falando. Então, inegavelmente, além do Estado se ausentar, o Estado incentivou quem queria cometer crime. E essa equação foi fatal para quem vive ali. O governo Lula, Daniel, assume, né, já com uma crise imediata, gravíssima, né, humanitária no território Yanomami. E recentemente saíram dados que indicam uma queda de 42% no desmatamento na Amazônia nos primeiros 6 meses de 2023. Quais são para você, né, os maiores dramas que o governo precisa enfrentar na região nos próximos anos? Fiz aqui uma crítica ao governo Bolsonaro, mas eu acho que é importante a gente salientar também que o governo Lula tem um histórico muito negativo em relação à Amazônia, com a construção de Belo Monte, por exemplo, em Altamira, no Pará, que foi uma coisa super invasiva, uma coisa super destrutiva, que tirou pessoas da região que viviam e que não deu um retorno energético
como se imaginava. Assim. Hoje tem uma fala do presidente lá no Pará, né, dizendo que a Amazônia, na visão dele, tem que gerar riqueza para os seus habitantes e não só ser um santuário, né, ecológico. Eu acho que quem deve discordar dele muito é a própria ministra que ele escolheu, a Marina Silva, assim, que ela tem uma visão diferente, né, e de pensar formas de desenvolvimento econômico diferentes para a Amazônia que não sejam hidrelétrica, estrada e como eles querem agora. A fala dele era mais genérica, ele não foi tão específico em relação ao que é o tipo de riqueza, mas enfim, é uma fala de fato forte, né? Eu acho que assim, há uma diferença gritante entre o último governo e esse. O Estado voltou a ficar presente na Amazônia, sim, voltaram a ter operações. O que aconteceu no território Yanomami já era urgente, que tinha que ter acontecido antes. Estão conseguindo fazer a desintrusão. Eu entrevistei há poucos dias a ministra Sônia Guajajara e ela disse que praticamente só restam lá garimpeiros ligados às facções criminosas, que é um outro problema da Amazônia também no momento, né, que o garimpo se aliou ao narcotráfico. Principalmente com as estruturas das pistas de pouso, que são usadas para os dois fins da aviação. Então, o governo está presente, ele tem grandes dilemas assim, que ele vai ter que enfrentar nos próximos anos, que são grandes obras que afetam terras indígenas e territórios. Por exemplo, a construção da Ferrogrão, é uma ferrovia que sai do Mato Grosso e vai até o Porto de Miritituba, em Itaituba, e que atravessa a terra indígena Caiapó e afeta também o povo Munduruku. Tem a construção da BR-319, a repavimentação dela no Amazonas, que é uma área praticamente intocada, que é uma obra que já vinha sendo executada e o governo vai ter que decidir se ele vai continuar realmente isso. E a exploração de petróleo na foz do Amazonas também, que está em questão. Então, assim, o governo, eu acho que essas decisões que ele vai tomar de como lidar com isso, vai mostrar um pouco o rumo que ele vai seguir, assim. Em questões, né, tensas, como essas disputas territoriais que na Amazônia, em um certo ponto do documentário você coloca a seguinte pergunta: como ser imparcial quando um lado está matando o outro? Mesmo diante dessa sensação legítima, ouvir o outro lado ainda é essencial, e como fazer isso no dia a dia jornalístico? Marco, é fundamental. Assim, eu acho que é a parte mais importante de uma denúncia, assim, é a gente conseguir ouvir o outro lado, ouvir bem, escutar e escutar muito bem, assim, escutar com tempo para que ele possa se posicionar, não se protocolar. Isso tudo a gente faz. O que a gente tem tomado muito cuidado é de ouvir o outro lado em campo. Em campo, eu digo assim, se eu vou, por exemplo, a Itaituba e eu preciso de ouvir um dono de garimpo, eu não vou fazer isso pessoalmente porque eu não me sinto seguro. Mas assim, quando eu voltar, eu vou ligar para ele, eu vou ligar para o advogado dele, eu vou mandar e-mail, eu vou mandar mensagem, eu vou sempre tentar ouvir. O que eu não me sinto seguro é de ouvir em campo, porque a violência escalonou de uma forma absurda, assim. O relacionamento com as diversas fontes ali, então, né, comunidades tradicionais, sem terras, movimentos sociais, elite local, representantes do Estado, mudou um pouco a dinâmica com os fatos dos últimos anos e meses? Mudou. Eu vou te dar um exemplo que a gente eu fui entrevistar, eu e o Dom, a gente foi entrevistar o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, o cara que é o líder dos fazendeiros lá. Ele é investigado como um dos articuladores daquele episódio que foi conhecido como Dia do Fogo. 2019. Vai fazer exatamente 4 anos agora. 10 e 11 de agosto de 2019, fazendeiros, empresários se organizaram por um grupo de WhatsApp, fizeram uma vaquinha, pagaram um monte de motoqueiro que espalharam pelaquela região ali da BR-163 e foram tacando fogo tudo. Foi uma queimada organizada. Dias depois, o céu de São Paulo ficou escuro devido a tanto fogo que colocaram lá no Pará e na Amazônia inteira. E esse cara, ele tinha um discurso de ódio à imprensa, ódio à ONG e ódio ao estrangeiro. E era um discurso que ressoava muito do que o presidente falava, de criticar a imprensa, de criticar a organização não governamental, de criticar estrangeiro. E chegou ali na sala dele um jornalista, eu trabalho numa organização não governamental, que é a Repórter Brasil, e um jornalista gringo, estrangeiro. E assim, ali, no ar ali, a gente sentiu
a atenção daquilo e como ele não respeitava a gente. Assim. Ele deu a entrevista, ele falou, a gente gravou com ele, está no documentário um trecho da fala dele, mas hoje, se eu tivesse que voltar, eu não entrevistaria ele. Ele foi em 2019, o primeiro ano, foi a primeira saída da casinha desse pessoal, foi o Dia do Fogo, assim. Agora, passados esses 4 anos, eu não sentaria ali de novo para entrevistar ele na cara limpa igual eu fiz. Com as comunidades tradicionais, qual que é o cuidado que você sempre procura ter no relacionamento? Primeiro, a gente pedir licença e autorização para entrar no território deles, né? A gente sempre articula isso. A gente tenta ser sempre muito claro sobre quais são os objetivos e qual a reportagem que a gente está fazendo. E tentar expor da menor forma possível aquelas pessoas que estão na linha de frente, que já são ameaçadas de morte, para que elas não sejam mais ameaçadas ainda. Assim. Então, acho que a gente tem que tentar sempre fazer uma forma assim, da gente conseguir contar aquela história e bancar aquilo jornalisticamente sem precisar ficar expondo aquelas pessoas. Eu acho que, assim, às vezes os fatos são tão notórios que a gente consegue ir além de um depoimento que vai expor ainda mais quem está ali na linha de frente. Daniel, o trailer do documentário termina com uma pergunta. Será que vale a pena ser repórter e acabar assim? Em uma referência ao destino trágico, né, de Dom Phillips. Em outro momento do documentário, você afirma não saber se vai sentir mais medo ou mais coragem dali em diante. Hoje, mais de um ano depois, você já tem essas respostas? Ô Marco, quando a gente resolveu fazer esse documentário e fez do jeito que foi, a sensação que eu tive é que a gente foi buscar as respostas para as questões com os indígenas que estão na linha de frente. Quando a gente foi lá nos Guajajara, quando depois a gente vai lá no povo Munduruku, lá no Alto Tapajós, que é um povo super ameaçado pelo garimpo e que está vitimado lá pela contaminação de mercúrio. E eu acho que vendo a forma como eles existem, a forma como eles lutam, tem que valer a pena, sabe? Tem que valer a pena porque, assim, tem um sentido, né? A gente está ali para tentar... A gente formou para isso, para contar essas histórias, né? Então, acho que vale a pena, sim. Daniel, muito obrigado por essa conversa, parabéns pelo documentário. E apesar dos dissabores, viva o jornalismo que, inclusive, fez com que nossos caminhos se cruzassem há mais de 20 anos na PUC Minas. Uma alegria também para mim, do ponto de vista pessoal, te receber aqui para falar de um trabalho que você faz com tanta dedicação. Ô Marco, te agradeço demais. Obrigado à TV Assembleia também. Espero que todo mundo possa assistir o documentário. Foi feito com muito cuidado, muito respeito. E a gente tenta contar isso, o que é o trabalho de um jornalista que cobre a Amazônia e também fazer uma homenagem ao Dom. E te agradeço demais. Valeu. Eu conversei com o jornalista da ONG Repórter Brasil, Daniel Camargos. Falamos sobre o documentário recém-lançado Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia, em homenagem à memória do inglês Dom Phillips, companheiro de Daniel em reportagens sobre crimes ambientais e conflitos sociais na região. Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram barbaramente assassinados no ano passado no Vale do Javari, enquanto cumpriam suas missões profissionais. O documentário Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia será exibido aqui em Belo Horizonte no próximo dia 10, no Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, e no dia 22 no Cine Santa Teresa. Vale a pena conferir. Todo mundo convidado, né, Daniel? Isso, todo mundo convidado. Dia 10 agora no Sindicato, depois dia 22 de setembro no Cine Santa Teresa. E vão ter outras exibições e a gente vai avisar. Segue lá a Repórter Brasil nas redes dela que vai estar tudo lá. Isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanha. O Mundo Político fica por aqui e até o nosso próximo programa.